homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas. Quantas ovelhas? 7.000. E os 3.000 camelos. Quantos camelos? 3.000. E 500 juntas de boi. Quantos boi? 500 juntas de boi. 1.000 bois, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era muitíssimo gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia de nascimento, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Amém? Podemos nos assentar? Eu quero aqui agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade que ele nos concede de estar aqui. Se não me engano, essa é a segunda vez que eu ministro aqui. A primeira vez foi uma consagração do círculo de oração. Pastor Marcos Lopes, irmãos, é até difícil, vou tentar não olhar muito para trás aqui, porque muitos não acreditam, mas eu já fui jovem. E ele já foi um dirigente de jovens meu. Na época, eu ainda tinha cabelo, ele tinha mais um pouquinho também, e não eram prateados ainda. Mas, aprove a Deus, irmãos, que nos anos passados, a irmã Márcia, a irmã Márcia está ali, a irmã Márcia também. Os irmãos têm uma ideia, os dois estavam namorando. Assisti o noivado dos dois e assisti também o casamento. Amém? Então já tem algumas voltas debaixo da ponte, né? Nessa caminhada. Irmãos, eu quero vos trazer aqui, em poucas palavras, algo sobre restauração no altar. Eu não sei qual é o seu problema e nem qual a sua dificuldade. O certo é que a sua restauração está no altar de Deus. Jó, ele também é conhecido na Septuaginta como Jubabe ou Jesubi. Isso porque a tradição dos anciãos diz que ele é filho de Zerá, neto de Reuel e bisneto de Isaú. Existe uma outra tradição que diz que ele é filho de Isacar, filho e neto de Jacó. Mas a mais aceitável é que ele é Jesube, filho de Zerá. Jó, nós entendemos um pouco sobre a vida de Jó. Como tema que escolhemos para ministrar nessa noite é sobre restauração. Primeiro eu vos convido a gente conhecer um pouco o que é um restaurador. Restaurador é aquele que muitas das vezes alguma estatueta ou algum objeto, alguma relíquia particular, ela é deformada com o tempo, ela perde a sua originalidade. Então alguém pega aquele objeto e leva a um restaurador para que ele restaura, e aquilo pode perdurar por mais alguns anos ou por algumas décadas. Existe também a restauração que é feita. Alguém vai fazer uma reforma na sua casa, encontra ali debaixo de várias camadas de tintas uma pintura que relembra o Brasil colônia, ou século XVIII ou século XVII. Então, alguém busca um restaurador, e este restaurador, ele vai trazer a originalidade daquilo que estava danificado
eu quero ministrar uma palavra profética na vida deles, que aquilo que precisa ser restaurado hoje será restaurado em nome de Jesus. Voltamos para o livro de Jó. Ali nós encontramos que Jó, ele morava na cidade de Uz. Essa cidade de Uz, ela fica ali ao leste da Arábia, na região da Arábia, e era um local propício para grandes plantações e grandes criações de gado. Os historiadores afirmam que Jó, ele morreu no ano 2424 a.C. Eu quero trazer também, mostrando isso para você entender, porque muitas pessoas têm o livro de Jó apenas como um romance, algo que alguém em sua inspiração escreveu para ficar se registrando. Mas o livro de Jó, a história de Jó, ela é uma história verídica. O que aconteceu com Jó foi verdade. E Jó, em todo o processo que ele passou, os historiadores também afirmam, os estudiosos afirmam, que a aprovação de Jó, ela não começou em uma semana e terminou em outra. A aprovação de Jó, do seu começo ao seu final, segundo os historiadores, teve a duração de 7 a 10 anos. E nesse período, Jó, ele permaneceu fiel a Deus em tudo. Ele permaneceu fiel. No texto que nós vemos que ele morava nessa cidade. E a Bíblia diz que Jó, ele era o maior da sua região. Eu fiz uma pergunta para os irmãos: Jó tinha quantas ovelhas? Quantas? 7.000 ovelhas. Às vezes nós lemos esse texto, apenas contamos as ovelhas. Pastor Marco, o senhor com 7.000 ovelhas, o que é que o senhor faria? Muita coisa. Pastor Leônidas, muito queijo, quase nem requeijão, pastor presente. E o senhor o que faria com 7.000 ovelhas? Vendia tudo. Irmãos, nós não devemos olhar, foi registrado a riqueza de Jó, para nós entendermos a dimensão da sua prosperidade. Não estou pregando sobre prosperidade. A dimensão da sua prosperidade, da sua riqueza, e ele ainda permanecia fiel a Deus em tudo. Mediante essas 7.000 ovelhas, nós temos que analisar que Jó, ele era um grande empresário na sua época, porque 7.000 ovelhas, em época de se fazer a tosquia, a quantidade de lã que Jó obtinha. Então nós temos que entender, como igreja, que Jó, naquela época, ou ele era dono de uma tapeçaria, ou era fornecedor de matéria-prima para tal. Sabemos também que as roupas dos nobres daquela época eram feitas de lã, e essas lãs vinham das ovelhas. Então Jó, ou ele tinha uma empresa de tapeçaria e uma indústria têxtil, ou ele era fornecedor para uma grande empresa daquela época. Pensa nas tapeçarias persas, que até hoje é vendido a preço de ouro. Jó, ele tinha então 7.000 ovelhas. Vamos dizer que Jó tinha uma empresa têxtil com a sua própria matéria-prima. E a Bíblia vem dizer também que ele tinha quantos camelos? 3.000 camelos. Um bicho que baba, tem um bafo desagradável, bebe 70 litros
vez. Com 30 litros ele atravessa o deserto. Se ele não achar água para beber, ele gasta mais 30 para voltar. Ainda fica com 10 de reserva. Os camelos naquela época era um transporte para longa distância para as pessoas de posse. Vamos traduzir isso em português hoje? Jó, ele era dono de uma empresa de ônibus com 3.000 ônibus na frota, e mesmo assim ele permanecia fiel a Deus em tudo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer também que Jó tinha 500 juntas de boi. Para quem é da roça que nem eu, a junta de boi serve para fazer o quê, pastor Leônidas? Ele disse que era para arar a terra. Naquelas derrubadas que cortavam aquelas toras que 3, 4, 5 homens não conseguiam abraçar, usavam o que para transportar aquelas toras? Então vamos trazer para os dias de hoje. Jó, ele era dono de uma empresa de carga pesada. Lembra-se que ele tinha 3.000 ônibus. Vamos lembrar agora que ele era dono de uma empresa, uma boiadora logística, que tinha aí 500 carretas, vamos pôr aí 250 carretas, e os 250 girigos baratos para na terra. E a Bíblia também diz que Jó tinha 500 jumentas. A jumento aqui, irmãos, vamos traduzir um pouco melhor, eram mulas brancas. Quem já viu tropa de burro aqui? Então vamos entender. Jó tinha uma empresa de ônibus. Jó tinha uma empresa têxtil. Jó tinha uma transportadora de carga pesada. E Jó tinha que as mulas naquela época eram para transporte, os tropeiros carregavam mercadorias pequenas. Jó era dono do Mercado Livre. Dá para dar glória a Deus aí, irmãos? Eu estou trazendo nome em empresas conhecidas para os irmãos terem uma dimensão de quanto era a fortuna de Jó. E olha a sequência do versículo. No versículo 1: este homem era sincero, reto ou íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó, em uma época em que a escravidão passou, era legalizada. Abraão tinha escravo, Isaac tinha escravo, Jacó tinha escravo. Jó, ele não tinha escravo. Em uma época que a escravidão era legalizada, Jó, ele pagava funcionários, que a Bíblia diz que tinha muita gente ao seu serviço. Então, ele não tinha falha. A palavra integralidade, se nós formos buscar a sua originalidade no hebraico, significa
e 3 filhos. E a casa de Jó era uma casa alegre. Seus filhos, eles se banquetearam. Na data do aniversário de um, reuniam todos lá para festejar, alegrar, chamava as suas irmãs, bebiam, comiam. Quando terminava a sua festa, Jó, ele levantava de madrugada e edificava altares. Quantos altares Jó edificava? Quantos? 10 altares. Quando a Bíblia fala de altar, ela vem falar que um altar, ele é edificado para legalizar uma promessa. Onde há uma promessa, há um altar. Onde há um altar, há um sacrifício. Aonde há um sacrifício, há uma oferta. Aonde há uma oferta, há uma aliança. E nós estamos aqui nessa noite prestando a Deus um culto sobre um altar que é a nossa própria carne como sacrifício, por causa de uma promessa que Jesus prometeu que viria para nos buscar e nos levar para Ele mesmo. E nós estamos aqui porque houve um altar, houve um sacrifício, e nós estamos aqui mediante uma promessa. Jó, então, oferecia holocausto e sacrifício pelos seus filhos. A Bíblia não diz que os filhos de Jó pecaram, mas Jó, de tão temente que ele era, edificava o altar e falava: pode ser que os meus filhos tenham pecado ou pensado algo contra Deus. E ele então fazia sacrifício a Deus pelos seus filhos, para que Deus tivesse compaixão e estendesse a mão de misericórdia. Alguma coisa ficou de errado aqui, irmãos, sobre a vida dos seus filhos. E a Bíblia diz, irmãos, que Jó não é um homem que diz que Jó era isso. A Bíblia diz que Deus é quem dá testemunho da vida de Jó. E a Bíblia é clara em dizer que uma certa vez, em que os filhos de Deus, na sequência, os irmãos podem ler, vão entender esse texto, que os filhos de Deus foram apresentar-se perante ele. E a Bíblia diz que Satanás também veio no meio dele. Aí Deus chega para ele e fala assim, a conotação: de onde vem, Satanás? E ele responde para Deus: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus chega para ele e fala assim: tem observado o meu servo Jó? Tem observado o meu servo Leônidas? Tem observado o meu servo Marcos? Tem observado o meu servo Gleison? Tem observado a minha serva Teresa? A minha serva Clarice? A minha serva Márcia? O próprio Deus fala: ele é íntegro, justo, temente a mim e se desvia do mal. É Deus que dá testemunho. Aí Satanás chega para Deus e fala: mas é claro, tu cercou ele de todos os lados. Olha a fortuna dele. Ali Satanás está fazendo um trocadilho, ou seja, uma pergunta retórica, duplo sentido. Ele diz para Deus: é claro, tu comprou a fidelidade de Jó. Estenda a tua mão e verá que ele blasfemará contra ti na tua face. Deus então dá uma ordem a Satanás, e eu quero que você entenda algo nesta noite. Toda ação de
de Satanás, ela é limitada pela soberania divina. Satanás, ele não pode tocar se Deus assim não o permitir. Deus então na hora vai lá, toca em tudo que ele tem, só não toca na sua vida. E a Bíblia diz que o dia que os filhos estavam na casa do irmão mais velho festejando, alguém chegou correndo para Jó e disse para ele assim: olha, Jó, as ovelhas estavam passando, e fogo de Deus caiu e queimou. Outro chega e diz: olha, as jumentas estavam e os bois junto dela vieram saber cadê os levaram. Os sabeus dividiram em dois bandos, vieram e levaram os camelos, mataram os empregados à espada, e só eu escapei. Enquanto Jó perdia ovelha ou a indústria têxtil, Jó contabilizava prejuízo. Enquanto levaram os camelos, Jó contabilizava prejuízo. Levaram as jumentas e levaram também os bois. Jó contabilizava prejuízo. Mas de repente chega a notícia que nenhum pai ou nenhuma mãe quer ouvir. Alguém chega e fala: olha, os teus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho. Veio o vento do deserto e bateu sobre a casa, e a casa caiu, e morreu os teus 10 filhos. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Jó, agora ele desaba. Ele não aguenta a notícia de perder 10 filhos. A Bíblia diz então que ele rasga a sua veste e fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Passado algum tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, mais uma vez, os filhos de Deus vão apresentar perante ele. Então Satanás, ele vem novamente junto, e mais uma vez Deus dá testemunho de Jó, que Jó, mesmo perdendo tudo, Jó ainda permanecia fiel. Satanás então tenta Deus para tocar na saúde de Jó. Deus então permite que toca na vida de Jó, e Jó, ele então é acometido por uma enfermidade de um nome um pouco complicado. Nós o crescemos ouvindo falar que a enfermidade de Jó seria lepra, mas pelos sintomas que Jó sofria, uma junta médica americana, alguns anos atrás, fizeram um estudo detalhado sobre a enfermidade que Jó foi acometido, porque lepra não causava todos aqueles dissabores na vida de um homem. Eles chegaram a uma conclusão: que a enfermidade era furunculose estafilocócica generalizada. Esta era a enfermidade que essa junta médica chegou à conclusão que Jó foi acometido. Agora, meu querido, imagina Jó, perdeu os seus
Porque o livro de Jó fala que vermes saía do seu corpo. Ele foi acometido por tumores. O capítulo 7 do livro de Jó, ele vai falar que até dentro da sua boca havia tumores. Ele não tinha mais prazer de comer nem a clara do ovo, porque o seu paladar já tinha ido embora. No capítulo 30 e o versículo 7, ele fala que pedaços da sua carne caíam e os seus ossos ficavam expostos. Também no capítulo 7 ele diz que o seu grito e o seu gemido era escutado de longe por alguém que passava à distância. E tem gente que chega para nós, pastor, e fala: eu estou passando uma prova de Jó. Me desculpe se você já falou isso. Eu acho que se você tem filho, você deve ter algum filho vivo. Se você tem a sua casa, ela ainda tem pé. E no capítulo 19, no versículo 17, Jó chega a dizer que o seu hálito se tornou repugnante para a sua própria mulher. E chegou ao ponto que ele não tinha mais condições de morar na sua própria casa, porque seria dormir quando pensava que ia ter algum sossego. Até os seus sonhos, Satanás o atormentava e ele acordava aos gritos desesperados. Os ossos de Jó, eles se tornaram como vidro, começaram a quebrar. Jó já não conseguia nem se locomover, porque haviam fraturas constantes nos seus ossos. E mesmo assim, Jó manteve a sua integridade a Deus. Chegou o ponto que a mulher de Jó não estava aguentando ver o marido naquele sofrimento. Na tradução portuguesa, ela chega para Jó e diz assim: até quando manterá a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas em algumas outras traduções, em outros países, e se nós formos analisar o texto original, ela diz para Jó assim: presta a Deus o seu último culto e morre. Bendiza o teu Deus pela última vez e morre. Aí Jó responde para ela: não. Receberíamos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Mesmo assim, Jó manteve a sua integridade. Vamos traduzir em português. Jó estava dizendo para sua esposa assim: quem é que te falou que eu sou me dando prometido? Ele começou a reclamar e vai dizendo, aí chega na hora e fala: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Glória a Deus. O seu Redentor vive. Eu não sei qual a situação da sua família, mas eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua casa nessa noite. A tua casa não vai cair. Mas pastor, a casa de Jó caiu e matou seus filhos, mas seus filhos não vão morrer. Jó, no capítulo 9, no versículo 32, ele diz que o autor, o Deus, estava contendendo com ele, e ele clama por um árbitro, alguém que colocasse sobre
Deus sabe o seguinte. Oi, irmãos. Não é o que eu estava planejando para falar, mas se o Espírito de Deus está me mandando falar, eu vou ser obrigado a falar. Amém? Para de ficar caçando Deus na hora da prova. Tem crente que fica daqui para ali procurando Deus para falar com ele, pastor, durante a sua prova. Do capítulo 4 ao capítulo 37, falou Jó, falou a mulher de Jó, falou os amigos de Jó, mas Deus, ele estava em silêncio, em uma prova que Jó não sabia o motivo, mas ele falou: Deus está no controle. Os amigos de Jó os acusaram de pecado. Outro chegou para Jó e falou assim: ó, seu filho morreu porque eles são pecadores. Outro disse: não, essa maldade que está te acontecendo é porque você está sendo castigado. Mas aí chegou um quarto amigo chamado Eliú. Oi, irmãos. Eliú, quando ele começa a falar, ele simplesmente diz assim: Jó, eu não sei a causa do seu sofrimento, mas uma coisa eu sei: Deus tem um propósito em tudo. Aleluia, Jesus. Recebe essa palavra: Deus tem um propósito em tudo. Glória a Deus. Para falar sobre o livro de Jó, irmãos, em ano 2005, eu falei por 6 meses sobre o livro de Jó. E ainda deixei muita coisa para trás sem falar. Como temos que falar da restauração, e nós temos só alguns minutos para falar, vamos mais para o final. Quando no versículo 38, pastor Marcos, Jó, ele falou, ele desafiou, ele clamou, ele suplicou. Deus, ele resolveu aparecer para conversar com Jó. Deus, ele fez a Jó 56 perguntas que até hoje a ciência não tem resposta. Aí, de repente, os 3 amigos de Jó aparecem novamente em cena. É por isso que eu digo para você que a sua restauração, ela está no altar. Jó, se nós analisarmos um pouco mais a fundo o seu sofrimento, ele não tinha mais unhas, ficava sentado no monturo, coçava-se no caco de telha, bem provável que o seu nariz já tinha caído, ele não tinha mais orelhas. E de repente, os amigos de Jó vão adorar a Deus, e Deus brada para eles, dizendo: vocês não falaram que era justo de mim como meu servo Jó. Não adianta vocês fazerem sacrifício, porque na sua mão eu não vou receber. Sabe o que eu disse acontece, irmãos? É quando alguém te persegue, alguém fala mal de você, alguém te calúnia, entra numa situação, aí depois ela tem chegando o pastor Marco, me ajuda em oração, meu filho. Eu sei que você é um homem de Deus. Alguns anos atrás, irmãs e irmãos, uma certa irmã, ela levantou uma calúnia tão grande contra mim. Calúnia essa que eu fui colocado em xeque até o meu ministério. E eu comecei a orar e a chorar, falar: Deus, tu sabe que eu sou inocente, Senhor. E alguns dias depois, aquela mulher foi acometida por uma enfermidade, tuberculose, água na pêlula, e aquela mulher foi internada, e ela já estava pele e osso,
no hospital. Eu só lembro que, segundo a irmã dela, o médico havia dito que se a água da pélvica dela, que estava saindo vermelha, não melhorasse, infelizmente, ela já poderia avisar a funerária. Aproximadamente 8 horas da noite, passou, meu telefone tocou. E era aquela mulher. E ela me disse desse jeito: eu sei que você é homem de Deus, ora por mim. E eu disse para ela: olha, depois do que você falou, eu não sei mais se eu sou um homem de Deus. Fui sincero. Eu falei: depois que você falou, eu não sei mais se eu sou homem de Deus. Mas uma coisa é, eu fiz igual Helenes. Eu falei: se você crer que eu sou homem de Deus, e se eu ainda o sou, amanhã, a esta hora, você vai estar em casa de alta. Falei: é uma prova para me saber se eu ainda sou homem de Deus. E segundo relato, que depois ela mesma fez, na manhã seguinte, a enfermeira chegou, olhou aqueles que chamam de cachorrinho que fica pendurado, voltou correndo, chamou o médico. O médico chegou, analisou, estava branco. O médico já tirou aquele negocinho dela. 9 horas da manhã, a irmã dela recebe o telefonema: pode vir buscar porque está de alta. Então eu pude saber: Senhor, eu ainda te sirvo, Senhor. Ainda há algo para o Senhor, ainda quer que eu faça. Agora, aqueles amigos de Jó vão adorar a Deus e Deus fala: se vocês quiserem, vão até o meu servo Jó, e ele orará por vós, porque de vós eu não aceitarei. Agora, irmãos, veja Jó sentado num puro. Quando a Bíblia fala num puro, é referente a um monte de lixo. E de repente chega seus 3 amigos. E Jó, irmãos, ele entendia de altares. E o altar, para ser feito, existe um ritual. O cordeiro, na hora que ele é deitado sobre o altar, tem que ter misericórdia. Termina, pastor Marcos. Tem que ter misericórdia do cordeiro. Amarra o cordeiro, vem com a mão e tampa os olhos do cordeiro, decora-se o cordeiro para apresentar a Deus o sacrifício. Agora eu vejo o escritor não relatou, mas eu posso ver pelos olhos da fé. Jó precisando até de um pedaço de madeira para se escorar, porque estava fraco, estava com seus ossos cheios de fratura. Mas se era para fazer um altar, vamos fazer um altar direito. É preciso ter o jeito certo para se chegar ao altar. E Jó chega: Senhor, aqui está o altar de Elifaz, aqui está o altar de Bildade. E a Bíblia fala que enquanto Jó estaria oferecendo o sacrifício, Deus começa a restaurar. A sua restauração está no altar. Enquanto você está orando por aquele que te acusou, Deus, ele restaura a sua família.
vezes o estado de Jó foi maior do que o primeiro. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem bênção para a sua casa. Deus tem restauração para os seus filhos. Deus tem restauração para o seu casamento. Deus tem restauração para o seu emprego. É só você chegar com o coração sincero diante do altar, e Deus, Ele vai mudar a sua sorte. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.